Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai direto a um ponto que toca numa experiência humana absolutamente universal. Vamos pensar naquela sensação de finalmente alcançar um objetivo que a gente perseguiu por muito tempo. Sabe, conseguir aquela promoção suada, comprar aquele carro ou mudar para a casa dos sonhos. No início, é claro, tem aquela euforia total. Mas, curiosamente, para a imensa maioria das pessoas, essa alegria simplesmente não dura. Pouco tempo depois, um sentimento de vazio se instala e tudo volta a ser exatamente como era antes. É exatamente sobre isso que vamos mergulhar hoje, revelando um segredo antigo, lá dos estoicos, para manter a verdadeira alegria. Isso nos traz a uma pergunta que não quer calar. Por que o ser humano nunca está verdadeiramente satisfeito com o que tem? A gente corre constantemente atrás de novos desejos, trabalha de forma incansável para alcançar cada um deles, mas assim que esses desejos são preenchidos, a alegria evapora. Parece que a nossa mente vem programada de fábrica para sempre focar no que falta, ignorando completamente tudo aquilo que a gente já conquistou. Pensa no sonho supremo da grande maioria: ganhar na loteria. A realidade documentada por pesquisadores é bem diferente desse sonho de felicidade eterna. É o que eles chamam de retorno à linha de base da felicidade. O famoso exemplo dos ganhadores da loteria mostra bem isso. Depois de um breve período de empolgação absoluta, onde compram mansões e carros esportivos, eles acabam retornando ao mesmíssimo nível de felicidade ou de infelicidade que tinham antes de ganhar o prêmio. Eles passam a tomar toda aquela nova riqueza como algo garantido, do mesmo jeitinho que faziam com a vida antiga. A ciência tem um nome muito específico para isso: adaptação hedônica. É essa nossa tendência de retornar super rápido a um nível estável de felicidade. Não importa se passamos por grandes eventos positivos ou negativos. A adaptação hedônica é como se fosse uma verdadeira esteira de satisfação. A gente corre nessa esteira, buscando novos itens de consumo ou novos marcos na carreira, mas no fundo a gente permanece no mesmo lugar emocional. Assim que adquirimos algo novo, nós nos adaptamos àquilo, paramos de desejar e já passamos a focar na próxima grande novidade. E, para entender o perigo disso tudo, essa frase resume perfeitamente. De repente, a vida vira uma montanha-russa emocional, e o pior, sem que a gente tenha qualquer controle sobre ela. Os antigos filósofos estoicos usavam uma metáfora brilhante para isso, comparando a nossa mente a um boneco de voodoo. Eles diziam que se preocupar com desejos externos ou com coisas que estão fora do nosso controle é como pegar um boneco de voodoo de nós mesmos e jogar ele pela janela, no meio da rua. De repente, a gente permite que eventos externos, sejam uma rejeição, um imprevisto ou a falta de um objeto material, nos chutem e pisem na gente. Entregar o nosso poder para as coisas que a gente não controla é literalmente a raiz do nosso sofrimento emocional. Então, vamos à primeira parte: a solução contra-intuitiva, a visualização negativa. Confesso que, à primeira vista, essa técnica que a gente vai explorar pode soar incrivelmente pessimista, mas na verdade é o exato oposto. Baseado no livro Um Guia para a Boa Vida, a gente consegue ver como essa antiga arte da alegria estoica é uma ferramenta prática, perfeita para a nossa vida moderna. Os estoicos do mundo antigo eram psicólogos incrivelmente perspicazes, sabe? Eles não queriam ficar só na teoria de braços cruzados. Eles queriam criar ferramentas reais para que as pessoas pudessem viver uma vida boa, plena e livre daquelas emoções negativas esmagadoras. E a visualização negativa era, possivelmente, a ferramenta mais poderosa de todo o arsenal deles. Mas afinal, o que é isso? A visualização negativa é, na prática, o ato de ensaiar mentalmente a perda das coisas que a gente mais valoriza antes mesmo que isso aconteça de verdade. Em vez de ficar naquela vibe de simplesmente pensar positivo e fingir que coisas ruins não existem, essa técnica pede para a gente imaginar de forma muito ativa e intencional a perda do nosso emprego, das nossas posses, da nossa saúde ou até mesmo das pessoas que a gente ama. E existem 3 princípios centrais para essa prática funcionar. Primeiro, lembrar ativamente que absolutamente todas as coisas são impermanentes. Segundo, e esse é um conselho direto e reto do filósofo Sêneca, nós devemos ver tudo o que amamos como algo emprestado pela natureza ou pelo acaso, e nunca como uma propriedade permanente nossa. O universo pode pedir esse empréstimo de volta a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio. E terceiro, como resultado de pensar assim, a gente aprende a aproveitar as coisas profundamente, mas sem aquela sensação de arrogância de achar que temos o direito inquestionável de tê-las para sempre. Passando para a segunda parte, a mudança de paradigma e como cultivar esse otimismo estoico. E aí surge uma objeção totalmente lógica. Pensar constantemente em perder tudo não deixaria a gente super ansioso e miserável? A resposta está na diferença clássica entre o hedonista e o estoico.
De um lado, o hedonista, mesmo aquele mais esclarecido, está sempre buscando a próxima fonte de prazer e quebrando a cara quando a empolgação passa. Do outro lado, o estoico, usando a visualização negativa, consegue literalmente inverter o motor da esteira hedônica. Ao contemplar a possibilidade de não ter o que já possui, o estoico desperta uma gratidão gigantesca, muito intensa, pelo que já existe na vida dele. A prática muda tanto a percepção que o copo não fica só meio cheio, vira um verdadeiro milagre o fato de a gente sequer ter um copo para beber água. É bem verdade que eventos reais costumam causar esse efeito naturalmente, não podemos negar. Se alguém perde a casa no incêndio ou enfrenta uma doença grave, muitas vezes a pessoa acorda para o que realmente importa. Só que depender dessas transformações induzidas por catástrofes é super perigoso, é totalmente imprevisível e o pior de tudo, o efeito eventualmente desaparece. Aquela gratidão linda que surge logo depois de uma quase tragédia, geralmente vai sumindo assim que a pessoa volta para a rotina normal, caindo de novo na velha apatia de sempre. E é por isso que a visualização negativa dá de 10 a 0. Ela é uma alternativa psicológica brilhante e muito superior às tragédias reais. Para começar, é completamente segura. Ninguém corre risco de vida só de imaginar um cenário ruim. Além disso, pode ser repetida todo santo dia, mantendo aquele efeito de apreciação sempre fresquinho na mente. Ela cria uma alegria que é duradoura e inalterável pela rotina. E claro, evita todo aquele perigo e trauma das catástrofes reais. É um truque mental fantástico e seguro para manter um apreço gigantesco pela vida cotidiana. E chegamos à terceira parte, a visualização projetiva e como encaixar isso na prática diária. Vamos destrinchar como isso funciona na prática para aquelas pequenas frustrações diárias com a famosa técnica do copo quebrado, inspirada lá no filósofo Epicteto. Acompanhe aqui os passos. Primeiro, um copo quebra sem querer na nossa casa. Em vez de bater aquela irritação imediata, o segundo passo é imaginar que a gente está na casa de um amigo e o funcionário dele quebrou o copo. A nossa reação mais natural e educada seria acalmar o amigo e dizer: relaxa, foi só um copo, essas coisas acontecem, né? O terceiro passo é pegar essa mesmíssima lógica e aplicar à nossa própria situação. E o resultado disso? O quarto passo, manter uma tranquilidade absoluta. Quando a gente projeta o problema como se tivesse acontecido com outra pessoa, o peso emocional simplesmente evapora. A diferença de mentalidade fica muito clara. É só comparar aquele drama "nossa, que desastre, sou muito desajeitado" com a simples constatação "o vidro está quebrado". Os eventos, no fim das contas, são vazios, eles não têm nenhum significado inerente. É o nosso julgamento humano, o valor que a gente inventa e cola neles que causa o tal sofrimento emocional. Se a gente remover o julgamento de que algo é um desastre total, a dor é neutralizada. A escolha entre se sentir péssimo ou manter a paz de espírito está literalmente nas nossas mãos. E tudo isso que vimos prepara o terreno perfeito para essa frase fortíssima de Sêneca, que fala sobre treinar antes que a crise chegue. Praticar esses piores cenários da nossa mente durante as fases boas da vida age como uma verdadeira vacina emocional. É a mesma lógica de soldados que treinam exaustivamente em tempos de paz. Simular a perda ou a dificuldade prepara a gente para manter a calma e a razão quando a verdadeira adversidade bater a porta, porque, sejamos francos, ela inevitavelmente vai bater. Assim, a gente não é pego de surpresa nem acaba esmagado pelo evento. Então, para amarrar toda a nossa análise de hoje sobre a visualização negativa, fica aqui um desafio para a gente olhar a nossa própria realidade com uma lente totalmente nova. O que nas nossas vidas, sejam as pessoas ao nosso redor, nossa saúde física, ou o simples teto sobre as nossas cabeças, ganharia um valor completamente absurdo e novo se pudesse simplesmente desaparecer amanhã. Quando a gente internaliza essa ideia, não estamos atraindo pessimismo de jeito nenhum. Nós estamos, na verdade, destrancando a capacidade de encontrar uma alegria muito profunda, genuína e inabalável no nosso momento presente. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até o fim e até a próxima.